Nós temos uma nação de base conservadora. Se você observar, eu costumo dizer que até a gente no diálogo, no livro, trouxe isso à tona, nós ainda temos no Brasil uma percepção mais coletiva que é monarquista. Nosso desejo é um monarca, uma monarca, em várias situações. Aquilo que no Brasil se tornou o populismo getulista, ou mais tarde outras feições que ele teve, em grande medida ainda é uma nostalgia monárquica que nós carregamos. Eu acho, por exemplo, que uma parcela significativa da nossa formação nacional tem sim o conservadorismo como sendo seu meio de expressão e proteção. Isso, claro, originário de perspectivas religiosas, de organizações da vida, de um patriarcado extremamente insolente, né, no nosso cotidiano, de uma parcela de elites predatórias em relação à convivência, mas não tenho, mesmo sendo um otimista na brincadeira que fazíamos, eu não tenho nenhuma perspectiva que imagine que o Brasil não deixe de maneira tão lenta essa condição. Acho que nós teremos sim uma construção histórica um pouco mais adiante em relação a uma concepção menos conservadora. Agora, a mim cabe uma pergunta. E por que não ser? Qual é o problema de ser conservador? Eu diria, você pode sê-lo. Eu apenas acho que isso é para nós um atraso de existência nacional. Mas a democracia, no meu entender, corrigiria ou pode permitir que essa rota, né, tenha essa condição. Eu concordo com o Cortella. E quando eu falo de educação de gênero, eu também combato certa educação de gênero que acha que é errado ser conservador. Ser conservador não é ilegal nem imoral. E a gente tem que reconhecer que um homem que gosta de uma mulher e é fiel a ela não é estranho, não é fora do padrão, não é algo que deva ser combatido na escola. Os professores devam dizer que um marido pode gostar da própria esposa e ter prazer com a própria mulher semanalmente. E que isto tem que aceitar. A gente tem que aceitar. Esse é o meu otimismo. Esse é o meu otimismo. Mas eu vou emitir uma opinião mais subjetiva do que todas que eu emiti. Eu acho que o Cortella toca numa coisa fundamental, que é uma maioria conservadora. A maioria da população brasileira e possivelmente mundial é conservadora sobre itens básicos. Por exemplo, se submetêssemos pena de morte a um plebiscito, acho que venceria largamente. Se submetêssemos a plebiscito a pergunta, casais homoafetivos podem adotar crianças? É possível que a maioria diria não, acreditando ainda que a sexualidade do filho é determinada pelos pais, o que é um absurdo, posto que todo gay é filho de casais heterossexuais, né? Mas, em todo caso, a maioria é conservadora. Mas nós tínhamos uma tradição no Brasil, uma minoria identificada com a esquerda, de grandes poetas, Carlos Drummond de Andrade, militante do Partido Comunista, Oswald de Andrade, militante do Partido Comunista, e outros, que davam voz a uma esquerda intelectualizada, minoritária, mas de grande alcance cultural no Brasil. Isto hoje, esse espaço da chamada esquerda, entre aspas, barulhenta, é disputado com uma direita barulhenta também. A novidade talvez seja que hoje tem dois lados gritando, e não apenas um lado elaborando. E de alguma forma, o Brasil redescobriu em 2013 a Guerra Fria, que o mundo encerrou em 89 com a queda do Muro de Berlim. Nós acabamos de descobrir que existe um choque entre capitalismo e comunismo. Como é uma ideia nova, que nós não tínhamos captado em 45 na Conferência de Potsdam, captamos agora. É uma questão. Nessa velocidade, a pólvora, o fogo e outras serão descobertas recentes também. Por favor, acho que o Pondé quer. Eu queria falar um pouco sobre essa questão, porque eu acho ela bastante importante. Primeiro, porque a oposição entre direita e esquerda, conservador e liberal, é um dos temas cujo significado das palavras é normalmente tratado no debate público da forma mais vagabunda possível que existe. É impressionante como
a ideia de que o trabalho do filósofo ou do educador é, de alguma forma, melhorar o repertório das pessoas, nesse debate, normalmente, trata-se o repertório da forma mais comum que existe. E eu costumava sempre dizer para os amigos que quando você chama alguém de conservador ou alguém de direita no Brasil, é porque você não quer convidá-lo para jantar nunca mais na casa dele. Por isso que você faz uma coisa dessa. E eu diria o seguinte, primeiro, eu, por questões as mais variadas, tenho tido um razoável contato com países do leste europeu. E inclusive, conhecimento com jovens de 25, 30 anos, um pouco mais do leste europeu. E se você lança essa discussão no leste europeu, com essas categorias de esquerda, direita, conservador e liberal, eles vão ficar bem confusos com a discussão. Eles vão achar muito estranho, eles acham estranho que, por exemplo, categorias como socialismo, ainda, para nós aqui no Brasil, ainda regimentem tanta esperança, quando a história deles é outra. Então aqui eu estou fazendo um pouco o papel do historiador que o Karnal falava, no sentido de desconstruir um pouco uma certa percepção que a gente tem e que é fácil no debate manter essa percepção, porque, grosso modo, você fica com uma ideia que é a seguinte: se eu sou, de algum modo, liberal no sentido americano, que é grosso modo de esquerda, não é liberal no sentido brasileiro, então eu sou a favor do ser humano. Se eu discuto algumas questões tomadas como progressistas, e elas são bem complexas, então eu sou contra o ser humano. Na realidade, o que eu acho é que nessas categorias de liberal e conservador, houve um certo sequestro, inclusive pela incompetência e a inexistência de intelectuais capazes de levar o debate de forma profissional, houve um certo sequestro da ideia de que você pode pensar sobre o ser humano sem necessariamente fazer dele lindo e maravilhoso, e nem por isso se identificar, por exemplo, com Marx ou Foucault como propostas políticas. Eu acho que esse sequestro aconteceu e ele é fato na academia e ele é fato em grande parte do debate público. Quando a gente fala em conservador, por exemplo, se você for rastrear a origem, filosoficamente falando, politicamente, a raiz do pensamento conservador britânico é o ceticismo político. É a dúvida com relação à engenharia social e política e ao que autores como Burke, que o Karnal se referiu, citava como teorias de gabinete. Ou seja, a concepção de que 2 ou 3 pessoas podem ter uma ideia de mundo e, portanto, podem pôr em prática políticas que façam com que as pessoas vivam desse jeito. Então, quando você fala em conservador num ambiente como esse, técnico, filosófico, você fala, por exemplo, em filósofos como Michael Oakeshott. O Oakeshott tem um livro muito interessante em que ele considera a posição conservadora como ceticismo político e a chamada posição progressista como fé política. E aí ele fala quais são os 2 problemas das 2 posições. Eu acho que esse tipo de vocabulário e esse tipo de tratamento falta no debate filosófico na universidade brasileira e também falta no debate público e vai continuar faltando durante muito tempo. O Oakeshott diz que um problema da posição conservadora, cética em política, é que ela tende à inércia. Por quê? Porque ela duvida tanto da capacidade humana de mudar as coisas, que ela acaba levando a sociedade a um estágio de parada absoluta e total, se você leva ao que fala o Oakeshott, a posição cética, a nêmesis total. Já a posição de fé, que é identificada com a posição dita progressista, quando você leva ela ao paroxismo, você na realidade produz uma espécie de vaidade filosófica e política muito típica daquelas pessoas e daqueles políticos que acham que uma cidade inteira deve caber na concepção que ele tem de mundo. Então, veja, você tem níveis, por isso que eu acho que não dá para pôr tudo no mesmo saco, eu acho que você tem níveis desse debate que talvez seja um dos debates que mais precisa de ajuste de repertório, ajuste de percurso, bibliografias específicas. No caso da Europa, por exemplo, aí eu já acho que é uma outra coisa. A Europa vive, Europa Ocidental, não o leste europeu, hein, que é bem diferente. A Europa Ocidental vive uma espécie de surto, vive uma condição de parque temático de felicidade,
fruto do dinheiro americano que foi produzido pelo Plano Marshall, do enriquecimento gigantesco e que, de repente, começou a acordar que tem tensões internas e que os governos europeus não têm a mínima ideia de como vai resolver. Quem disser que sabe como vai resolver as tensões internas na Europa está mentindo ou é mal informado, porque os governos europeus não sabem como resolver. De um lado, se você tem discursos do tipo não há problema nenhum, todos podem viver lindamente, como se o mundo fosse uma espécie de praça de alimentação étnica, onde você mistura todos os molhos e todo mundo fica feliz, está viajando na maionese. Por outro lado, se você afirma que as pessoas têm que mandar embora imigrantes muçulmanos que estão lá não sei há quantos anos, você vai cair seguramente na xenofobia e no tipo de crime racial, não há dúvida nenhuma. Então eu vejo o caso da Europa hoje, não só eu, como típico caso de aporia política, impasse, que ninguém tem a mínima ideia. Aliás, eu acho que a aposta europeia de resolver essa dicotomia é fazer com que os muçulmanos parem de acreditar na religião, porque ninguém sério levaria a religião a sério, e entendam que o único critério na vida é o cartão Visa, o Mastercard, cada um transar com quem quer, ninguém se meter na vida do outro, e não trazer concepções tradicionais de como homem e mulher devem viver, ou sei lá como for. Então, eu acho que a oposição conservador-progressista, mais ou menos, ela é um debate que normalmente é feito de forma pobre, com pouco repertório, e normalmente ela é, inclusive na universidade, praticada como modo de ideologia política, de lobby e de grupos específicos. Então, acho que essa questão ela é bastante cheia de andares, e aí exige mesmo muito tempo para a gente conseguir rastrear isso tudo na história da filosofia.